Olá, boa noite. Boa noite, Cláudia Wagner. Tudo bom? A gente está começando aqui uma live das letradas e confinadas. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Oi, Luciana, tudo bom? Tá me ouvindo bem, Luciana? Hoje a gente vai conversar com o Tomás Amorim sobre o Kafka e daqui a pouco ele vai aparecer aqui e a gente vai começar a conversar. Ó, ele tá chegando aqui. E hoje a gente vai conversar sobre a metamorfose. Vocês são leitores do Kafka? Ó, o Tomás apareceu aqui. Eu já estou autorizando a entrada dele. Ele já vai aparecer. Olá. Oi, Lívia. Tomás, tudo bom? Tudo bem? Esse barulho que vocês estão ouvindo é o sino da igreja. Daqui a pouco passa. Mas você me ouve bem, tá me vendo? Tudo bem, né? Te ouço bem, te vejo bem também. Então tá bom. Eu estava dando as boas-vindas para as primeiras pessoas que apareceram aqui. Eu sempre queria te agradecer, Tomás, por ter aceitado aí o convite de participar aqui do projeto das Letradas e Confinadas, conversando com a gente hoje sobre o Kafka. Para quem não conhece o projeto das Letradas, a gente tem um canal de debates aqui no Instagram e a gente tem feito lives para debater literatura e assuntos afins com a literatura. É um canal que foi idealizado por três amigas e três pesquisadoras de literatura, que são a Cláudia Maria de Vasconcelos, a Thalita Mochiuti Cruz e eu, a Lívia Boilani Gonçalves. E hoje, então, estamos aqui para falar sobre o Kafka, sobre a metamorfose. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Tomás, o nosso convidado de hoje. O Tomás Amorim é doutor em teoria literária pela USP e pós-doutorando na Unicamp. Além de crítica literária, ele também escreve poesia e publica no final desse mês o livro Meia Lua Soco, pela editora Primata. E o Tomás também é um pesquisador da obra do Kafka. E hoje, então, a gente fez esse convite para ele para fazer esse episódio das letradas sobre o Kafka. E eu vou começar, então, passando a palavra para o Tomás com uma pergunta mais geral, uma pergunta introdutória, assim, perguntando um pouco, Tomás, se você pode falar para a gente da sua história com o Kafka, como você começou a estudar o Kafka e como você vê a importância dele na literatura. Claro, oi, boa tarde. Obrigado, Lívia, pela introdução muito generosa. A gente fica ouvindo e fica pensando, nossa, será que é de mim mesmo que ela está falando? É um prazer estar aqui no projeto com vocês. A gente conversou antes, né? Eu falei, essas iniciativas de divulgação científica e literária do que acontece dentro da universidade para fora são absolutamente fundamentais. Falta isso ainda no Brasil, né? Que a maior parte da população também debata tudo, né? Que certos temas não fiquem só na academia. Então, saúdo vocês pela iniciativa. Obrigada. A minha história com o Kafka foi uma história um pouco de acaso. Assim. Já tinha ouvido falar do autor, né, antes da universidade, acho que como quase todo mundo, e tinha essa visão um pouco noturna do Kafka. Assim. O Kafka é um pouco como Dostoiévski, Edgar Allan Poe, esses escritores aí pessimistas, com histórias ali um pouco fora da normalidade, do cotidiano. E aí foi na graduação, por acaso, assim, era uma questão de escolha de um objeto de pesquisa. Eu falo isso para os meus colegas, eles riem, assim, a escolha no momento para mim era estudar Kafka ou Proust. E eu pensei, acho que o Kafka é mais fácil. Esse foi o critério de escolha. E aqui eu estou 15 ou 20 anos, não, 15 anos, 10 ou 15 anos depois, perdido ainda nesses caminhos. E aí, quanto mais você estuda o Kafka, mais você encontra
os temas da literatura dele por aí. Isso acho que é uma das forças da literatura do Kafka, né? Uhum. Ele tem esse tamanho, claro, por ter vivido e ter escrito em um momento muito específico da história, né? Trata-se de um autor judeu que viveu no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em um grande centro europeu, mas ao mesmo tempo na periferia dos grandes centros europeus. Não era Berlim, não era Londres, não era Paris, era Praga. E também, se por um lado, como um literato, como alguém que frequentava os ciclos artísticos e vanguardistas, também como um operário, como um funcionário público de uma agência de seguros de emprego, mas seria mais ou menos o nosso INPS, alguma coisa assim. Então, alguém que está de olho no que está acontecendo, né? Esse processo de modernização, instalação das fábricas em Praga, ele está vendo os impactos negativos, não muito celebrados disso, ou seja, trabalhando com casos de trabalhadores que foram amputados, as condições muito duras da fábrica naquela época. Então, essa mistura geral, né, estou aqui só tentando dar um pouco o panorama histórico de por que o Kafka segue sendo tão discutido e tão falado, é uma constelação mesmo, né? Uhum. Além de ter sido testemunha desse início de modernização muito brutal, essa morte, né, morreu por tuberculose, muito doente, e em seguida a família toda assassinada em campos de concentração. Então é um pouco assim, quase como se fosse o negativo do século XX aparece nessa obra, Uhum. das mais diversas maneiras. Mas tem também os lados menos sombrios e mais solares do Kafka, e são muitos, e acho que eu tento sempre apontar para isso, né? Era uma pessoa que, quando jovem, era um atleta, praticava natação, tinha os seus casos, e as suas namoradas, e as suas ambições literárias, e teve uma vida feliz durante muito tempo. E algo disso também aparece na obra, com certeza nos primeiros livros, mas também nas grandes obras. Assim, o Walter Benjamin, que já em 34 notava como os ajudantes na obra do Kafka tinham alguma coisa de infantil. E a presença do começo do cinema ali, esses personagens eles têm algo um pouco de chapliniano, parece. Assim. Estão sempre arrumando confusão, são trapalhões, estão sempre causando mau humor no protagonista, e a gente esquece um pouco esse lado humorístico que também está no Kafka. Nossa, eu já falei demais na primeira pergunta, me desculpa, eu vou... Imagina, não, Vai, eu vou te cortando quando. Mas a gente isso, vai me conduzindo. dialogando. Não, mas tá ótimo, pode falar à vontade. Acho que talvez a gente possa começar a falar da metamorfose, né? Já que a gente escolheu aí a metamorfose para bater. E eu imagino que todo mundo que esteja aqui assistindo a gente conheça a história da metamorfose. Se tem alguém que não conhece, é a história do Gregor Samsa, né? Que é um caixeiro viajante que acorda numa determinada manhã transformado num inseto gigantesco. Eu tinha, monstruoso, né? Como tá no livro, eu tinha até separado aqui, né, Tomás, como eu tinha falado a abertura, né, para ler a primeira frase da Metamorfose, porque é uma frase tão famosa, né? Acho que é uma das aberturas de livro mais conhecidas, né? Que é a frase citando, né? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, isso já é dado logo de cara, né, quando a gente começa a ler a metamorfose. E eu acho que, né, eu tô falando isso porque eu ia pedir justamente para você comentar um pouco esse início da novela, né, que é essa narrativa que começa já num ponto muito alto, né, numa situação, contando uma situação absolutamente extraordinária, né, e a reação do Sansa, porque uma coisa que as pessoas comentam muito quando leem a Metamorfose é a reação dele diante disso que acontece, né? Ele tem aquela preocupação de sair da cama, de
ir trabalhar, perdeu um trem e não quer perder o segundo trem, né? Então isso é uma coisa que choca, né? Tem um primeiro choque quando a gente começa a ler por aí. E eu ia pedir para você comentar um pouco esse começo da metamorfose, porque dá para falar um pouco da relação dele com o trabalho ali, né, nesse início. E também se você pode comentar alguma coisa da própria linguagem do texto. Não sei se eu também estou pedindo muita coisa numa pergunta, mas aí você faz como você quiser. Porque isso é outra coisa que se comenta bastante também, né? Essa coisa extraordinária narrada de um modo corriqueiro, assim, e que também causa um estranhamento, um choque quando a gente lê, né? Pelo menos quando a gente lê pela primeira vez. Então, se você puder comentar um pouco essas coisas ou esse início. Claro. Não, é exatamente isso que você falou, né? Se o Kafka é conhecido, é um dos grandes do século passado, a Metamorfose, sem dúvida, é o grande texto dele, né? O mais célebre. E é muito engraçado, é muito interessante ver como o Kafka se move na cultura popular ou na cultura pop, as apropriações que são feitas do Kafka, né? Muitas vezes as pessoas não leem, mas sabem dessa história, desse trabalhador que acordou transformado numa barata. Isso vira música, isso vira filme. É muito impressionante, né? E isso continua me fascinando no Kafka. Por um lado, esse estranho, essas situações insólitas que ele produz na literatura dele. Por outro lado, como nós nos reconhecemos nisso, sem saber explicar muito bem, diretamente, qual que é a relação, né? Qual que é o significado daquilo, mas tem uma sensação de reconhecimento, assim. O Adorno chama de déjà vu em permanência, como se a gente já tivesse visto aquilo tudo em algum lugar, né? Mas falando dessa abertura, de fato, acho que é uma das grandes aberturas, assim, não só da literatura moderna, é muito poderoso, né? Te deixa querendo saber mais, assim, e tem até, acho que um pouco tem quase um tom publicitário, né? Que ele como assim o cara... E esse como assim nunca é respondido, né? Como? Por quê? O que aconteceu? A gente nunca sabe, e vai lendo, bem, acho que também é importante colocar o Kafka no contexto da tradição literária, né? O Kafka é muito específico, mas ele também faz parte e retrabalha a tradição. Então, a história da literatura ocidental está cheia de metamorfoses, né? Da Odisseia, os marujos do Ulisses, as metamorfoses do Ovídio e por aí vai. Então isso já é um topos, né? Uma das coisas que eu acho que é uma novidade que o Kafka traz para a literatura moderna é o tratamento da linguagem. Porque a gente está aqui quase entrando no campo do fantástico, né? Como assim? Tem uma transformação, algo de sobrenatural aconteceu aqui. Mas o tratamento que é dado isso, o tratamento linguístico, é a linguagem mais protocolar possível. E aí vale lembrar, então, como a gente já falou, né? É um funcionário de repartição, o Franz Kafka. E aí um dos truques dele é parodiar essa linguagem do escritório em literatura. Então, ao contrário do que estava sendo feito em Praga no momento, experimentos expressionistas na literatura, com linguagem rebuscada, com uma obscuridade, uma confusão de coisas, o Kafka tem esse paradoxo estético que ele opera. As coisas mais obscuras são jogadas na luz mais clara possível. Não tem dúvida do que aconteceu. O Gregor acordou transformado num inseto. Não sabe por quê, não sabe se isso significa algo, o que significa, mas é dito de maneira protocolar. Não, e nem é explicado em nenhum momento, né, gente? Exatamente. Né? Isso também é uma das coisas que o Benjamin, conversando com o Gershom Scholem, né, esse teórico do judaísmo, grande amigo dele, também grande leitor de Kafka, o Benjamin aponta como o Kafka reeduca o leitor de certa maneira, né? Então, isso vale muito para a gente hoje, acostumados a bater o olho e já querer saber pela manchete da notícia o resumo muito rápido da história, né?
Uhum. As consequências e as causas, tudo isso tem que estar muito claro. O leitor ele é desmontado pela leitura do Kafka. Isso é muito Uhum. impressionante. Agora, você falava na sua pergunta também sobre a questão da profissão, né? Da reação. E isso acho que é uma. Sim. Então a gente falava desse estilo protocolar, né? O Modesto Caroni chama de alemão de chancelaria, um alemão de escritório, enfim, de língua burocrática que a gente também conhece muito bem no Brasil, né? Esse juridiquês brasileiro, quando os advogados e os juízes escrevem, tem aquela língua própria. O Kafka parodia um pouco disso tudo também. Mas relata, né? E parecem relatos no sentido científico mesmo. Ele vai descrever esse inseto. É impressionante como tem pouca psicologia interna e Uhum. muito mais descrição das perninhas, da barriga que é curva. E isso para o leitor é muito, né? Para mim me dá um pouco de asco, assim, mas são descrições materiais, né? Então estou querendo reforçar essa ideia de uma literatura protocolar, descritiva, bastante material. A gente sabe muito detalhes dos quartos, da arquitetura da casa, né? Das roupas das pessoas. Ainda nesse sentido, né, nessa descrição cinzenta das coisas, é um fantástico cinzento, a questão do trabalho. Quer dizer, quem é que acorda transformado num inseto e pensa, Uhum. putz, eu perdi o trem, mas se eu conseguir aqui me balançar o bastante e virar e arrumar minha mala rápido, acho que tem um trem daqui 1 hora, e aí eu consigo pegar ele. Então tem nisso um nível de absurdo, tem nisso um nível do humor, a gente não fala muito sobre o humor no Kafka, eu queria trágico, obviamente que é trágico, ainda mais considerando o final, mas também tem coisas ali que são absolutamente ridículas, assim, irrisíveis, né? Os sustos da família, essa coisa. Eu trouxe uma citação, deixa eu ver se eu acho aqui. Mesmo aquele Então, gerente que aparece, né, para tirar satisfação, tem alguma coisa cômica ali também, né? Não sei se você vê por aí, mas tem aquela com fala do certeza, gerente. é cômico e é trágico ao mesmo tempo, porque a gente sabe que isso tem consequências práticas que podem ser terríveis para a vida imediata dele, né? Ele está preocupado com as dívidas da família que ele precisa pagar, com o salário dele. Então ele vai ser mandado embora. Bem, todo mundo que é trabalhador sabe o risco, o medo existencial, né, da demissão que isso causa. Ao mesmo tempo, é um absurdo. Quer dizer, você coloca isso no teatro, é um teatro do absurdo. Assim. Uma barata de um lado e chefe do outro falando, e aí, você não vai vir trabalhar? O que é isso? Né? O que está acontecendo? Eu achei a citação, ele fala assim, logo nesse começo, né? Queria primeiro levantar-se, calmo e sem perturbação, vestir-se, sobretudo tomar o café da manhã e só depois pensar no resto. Pois percebia muito bem que na cama não chegaria com as suas reflexões a uma conclusão sensata. Então, assim, como assim só depois pensar no resto? Transformado num inseto gigantesco, né? Então, Não, essa parte eu lembro, tem uma hora que ele fala também, eu vou tentar dormir mais um pouco, também uma coisa que, né, para ver se vou tentar, passa. exato. Pois é. Bem, então tem aí muitos indícios, né, de que é o mundo, assim, a gente nunca sabe, o Kafka nunca autoriza uma leitura de por que é que ele se transformou. Mas Uhum. existem indícios, né? E existem aí verdadeiras guerras entre correntes críticas por uma Uhum. interpretação do texto, né? Cada corrente, uma leitura mais marxista, mais materialista, vai evidentemente olhar esse trabalhador que acorda desesperado porque não pode perder o trem, porque senão vai ser mandado embora, que está preocupado com dívidas da família, e que é controlado tão de perto pelo gerente, né? Ele até fala, putz, isso nunca me aconteceu, eu nunca atrasei, eles precisam mandar o gerente vir aqui, não podia ser um mensageiro. Essa desconfiança, essa relação de desconfiança. Bem, tem elementos aí do mundo do trabalho e de uma animalização do Uhum. trabalhador nesse sistema, né? Essa
uma das leituras possíveis. Mas aí você também tem outras literaturas mais metafísicas, né? Um comentador judaico, agora não me lembro o nome, mas apontava para essa semelhança sagrada entre o homem e Deus, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e essa transformação seria então uma decadência, uma profanação dessa forma divina. Quer dizer, esse homem não se assemelha mais à imagem de Deus, algo aconteceu. E bem, a gente ainda vai falar sobre outras linhas, né? Tá. Pai, a irmã. Não sei se eu Talvez. respondi a primeira pergunta. Não, respondeu sim, era sobre essa reação do Sansa, essa relação com o mundo do trabalho, e ainda dentro, né, desse início, ainda seguindo aí o enredo da novela, acho que a gente podia também comentar aquelas relações familiares, né? Na verdade, eu ia puxar daí a coisa do pai, né? Porque tem nessa novela, tanto o final da primeira parte da novela como o final da segunda parte terminam com uma atitude bem agressiva, né? Na primeira parte, o pai enxotando ele para dentro do quarto com a bengala, e depois aquela cena do ataque com as maçãs, né? Que é aquela, na segunda parte. E daí o que eu ia te perguntar era, dentro dessas relações familiares, puxando a figura paterna, como que pensar um pouco nessa figura do pai, tanto na Metamorfose como na obra do Kafka, porque a gente sabe que tem isso em outros lugares também. E aí tem também o Carta ao Pai, né, que é uma obra tão conhecida. Então eu ia pedir para você comentar um pouco essa presença dessa figura paterna aí, tanto na Metamorfose, ou se você quiser fazer relação com alguma outra obra também. Pois é, bem, então estávamos falando de linhas críticas possíveis, né? E essa obra é um prato cheio para a psicanálise, desde que ela surgiu, né? E é interessante porque é uma obra que não é só... É uma obra que é contemporânea do surgimento da psicanálise, né? Está sendo escrito ali ao mesmo tempo, né? E aí, bem, o Franz Kafka, escritor, leu um pouco de psicanálise, tem uma relação problemática, mas muita coisa, quer dizer, muita coisa, a relação edipiana com o pai encontra praticamente uma boa ilustração, para dizer o mínimo, na obra do Kafka. Então, o Kafka é um jovem de família, vamos dizer assim, classe média alta. O pai é um desses self-made men, assim, um homem que vem do interior, de uma cultura mais rural, e que consegue, na cidade, sendo comerciante, erguer uma pequena loja e uma pequena reputação. Inclusive se casa com uma moça de origem um pouco mais alta, né? O Kafka é filho desse homem. Então, na Carta ao Pai, que você citou, também é isso, né? Um dos grandes textos do século XX, sem dúvida. Ali, o Kafka soube, né, a partir da relação dele com o próprio pai, tratar de talvez, assim, num sentido muito mais profundo, da relação, da crise entre as gerações naquele momento histórico. O primeiro grande texto do Kafka, considerado pela crítica, é O Veredito. E é uma história também trágica de um filho que anuncia para o pai que vai se casar, tem uma reviravolta e o pai condena ele ao afogamento no rio, e aí ele vai e se mata. Você já vê que as coisas não são fáceis nesse sentido. Aqui na Metamorfose, você tem quase que uma repetição disso, né? Essa figura do pai difícil, né? Não é um inimigo, né? Acho que aí que está a dificuldade, não é um vilão. O pai não é um vilão, se fosse seria fácil. Mas são relações muito pessoais, não ditas, relações não ditas, e que acabam prejudicando esse filho de alguma maneira. Tanto no Veredito quanto na Metamorfose, a questão principal, quer dizer, são duas questões principais. Uma é o sustento da casa, então a questão material, quem trabalha e quem paga as contas da casa. A segunda é a questão da sexualidade, quer dizer, quem é que é o sujeito sexual ativo, quem é que
tem o controle das mulheres, para dizer de uma maneira bastante explícita, como aparece na obra do Kafka, né? Esses corpos femininos, eles são controlados por esses sujeitos masculinos, são disputados, né, o tempo inteiro. Então, tanto no Veredito quanto na Metamorfose, esses dois elementos eles estão em tensão, porque são os filhos, os pais estão velhos, então são os filhos que precisam sustentar a casa. No caso do Veredito, o filho vai se casar, ou seja, ele vai se tornar o pater familias, né? Ele vai ser o pai, ele vai ter a mulher, ele vai dominar a casa. E em nenhum dos momentos ele consegue fazer isso. Na Metamorfose também não. Na Metamorfose, quer dizer, tá tudo bem no começo, né? O Gregor tá conseguindo pagar as contas da família. Ele trabalha mais do que ele gostaria, dá para ver que ele é um pouco frustrado, né? Mas ele estava pensando em parar de trabalhar. Tem uma tensão sexual, incestuosa com a irmã, para mim isso é muito claro, né? Ele está sempre descrevendo a maneira com que a irmã está vestida, se ela está só de camisola. No momento em que ela vai tocar o violino para os convidados, ele se incomoda muito, né? Porque ele pensava em mandar a irmã para o conservatório. Então, a irmã cumpre aqui essa função sexual que no Veredito era cumprido pela noiva do protagonista. Quer dizer, né? O próprio Franz Kafka tinha uma relação conturbada com o pai, ele ficou noivo 3 vezes, e nenhuma das vezes conseguiu se casar. Na carta ao pai, ele culpa o pai disso, como se o ambiente familiar, doméstico, tivesse sido ocupado por esse pai gigantesco de uma tal maneira que o pequeno, pobre Franz... isso tem que ser dito com ironia, né? Porque a gente não pode comprar só o lado dele da história, mas o pequeno, pobre Franz, ele tem essa imagem, né, que as pessoas gostam de citar, do pai deitado em cima do mapa mundi. E esse mapa mundi é um mundo familiar. E para ele sobra só uma pequena ilha num canto aqui, e que se tornou a literatura. A literatura, para o Kafka, é o espaço em que o pai não opera, e é por isso que ele neuroticamente vai dedicar todas as forças para isso, e é por isso que os relacionamentos amorosos também, você vê, nessa relação com o pai, ela envolve trabalho, sexualidade, envolve tudo, né? O Freud devia estar gargalhando ouvindo isso, quer dizer, não é fácil, não é só uma relação pai, né? Não é fácil matar o pai, quando a gente mata também coloca outra coisa lá. As relações afetivas do Kafka também eram mediadas via literatura. Se você vai ler as cartas dele com a Felícia, que foi essa coitada que foi noiva dele 2 vezes, ou com a Milena, a Felícia ele chegava a mandar 3 cartas por dia para ela, para você ver. Uma relação que ela foi transformada em uma relação escrita, né? Como se trazendo para esse espaço em que ele se sente seguro, que ele se sente ativo ou potente, as coisas poderiam funcionar melhor. Não funcionaram, mas deixaram aí cartas interessantes. A própria relação com o pai é trabalhada literariamente também, né? Eu estava dizendo que a gente não pode acreditar nele o tempo inteiro, porque é isso. A gente estava conversando, né? Semana passada você citou essa carta da Nadine Gordimer, a escritora, e que ela responde, né? Não ouvi. Não, que acho que chama Carta ao Filho, agora não... Exatamente. Então, sim. E ela ficcionaliza essa posição do pai, né? Que também é uma questão fundamental para se pensar a dinâmica familiar, né? Tudo bem, a gente está acostumado a ouvir essa reclamação do filho, mas e os pais? O que o pai e a mãe têm a dizer sobre os filhos, né? E ela faz essa virada. Bem, aqui na Metamorfose é isso, né? Isso que eu estou apontando, né? A questão do sustento da casa e a questão erótica. Quando o Gregor sofre a metamorfose, o pai volta a trabalhar. Sim, porque tem uma mudança. Porque o pai, né, no começo parece que tá sempre uma figura ali meio cansada no sofá, e daí depois meio doente, meio moribundo. Sim, tem essa inversão depois, né? Você vê, é uma questão erótica, é uma questão de esse pai se empodera, né? Ele volta a ser pai, parece que depois que essa figura do filho é emasculada de alguma maneira, ele se torna o provedor novamente. E aí, bem, daí em diante é a decadência do Gregor,
a irmã que tem um pouco de piedade, mas que no fim acaba esquecendo também, até que no fim, para mim, acontece essa segunda metamorfose, que é da irmã da moça se transformando em mulher, e aí você tem essa cena final de todo mundo indo passear, e os pais já pensando em como casar essa filha, e como fazer disso da maneira mais proveitosa, né? Mas você vê, é uma crise, é uma masculinidade em crise absolutamente, em diversos sentidos. E eu acho que justamente a falta de resolução é o que faz com que esse texto continue ressoando, essas questões continuam, né? A crise de gerações, esse gap, que no começo do século XX era tão brutal, né? Tem essa frase famosa do Benjamin, né? Uma geração que tinha ido para a escola num bonde puxado a cavalos, de repente se viu no meio de um campo de guerra com só o céu como algo de irreconhecível. A gente está passando a mesma coisa agora, quer dizer, essa virada tecnológica agora, o gap geracional é uma coisa gigantesca, e as dificuldades de encontrar um emprego, se manter no emprego, e manter a própria casa, e isso num país tão patriarcal quanto o nosso, né? As expectativas que o homem tem para si mesmo, inclusive, de manter uma casa, e tudo isso frustrado pelo mercado, pelas crises. Então o Gregor é nosso contemporâneo nesse sentido, né? Sim. Tomás, não sei se você ainda tem mais coisa para falar aí desse assunto. Eu queria também entrar numa outra coisa que está ali na metamorfose, claro. Que tem a ver com uma coisa que eu sei que você estuda também, pensando aí no inseto, que é a coisa dos animais, né? Que você tinha falado que tem se interessado também por estudar essa presença dos animais na obra do Kafka. E eu queria perguntar se você quer comentar um pouco isso, porque tem isso na Metamorfose, né, na transformação do inseto, mas tem os animais em outras obras também, né? Se a gente pensei no Relatório para uma Academia, que é uma coisa inversa, né? Que tem ali um macaco que conta como ele se transformou em humano. Então, não sei se dá para você comentar algo essa inversão, ou como que você tem estudado isso dos animais na obra do Kafka. Claro, não, como eu te disse, é um tema que tem me interessado muito. Então, tá cheio de animais na obra do Kafka, né? E de uma maneira estranha, porque a gente está acostumado a ver animais na literatura, talvez nas fábulas, ou num contexto de literatura fantástica. Aqui tem esse tratamento realista, quase naturalista, né? O Modesto Carone fala que o Kafka às vezes tem uma descrição quase naturalista dos detalhes. Então esse choque do estranho, né? De animais que estão ali discutindo com a gente grandes questões de organização, e você fala assim, putz, não, peraí, mas é um rato, o que está acontecendo aqui? Esse choque do Kafka, né? Então tá cheio de animais, assim, desde o Contemplação, o primeiro livro dele, você tem cavalos, você tem, e aí no Médico Rural, muitos também, os cavalos, você tem os chacais, dos chacais e dos árabes, você tem o cavalo do Alexandre o Grande, o Bucéfalo, que se torna advogado nos nossos dias, e aí a gente tem que lidar com isso. Você tem o corvo, o abutre, você tem a Josefina, a cantora, que é um dos textos últimos, dos mais bonitos do Kafka também, recomendo muitíssimo a leitura. E esse Josefina, esses textos finais do Kafka, eles já são diferentes um pouco e deixam a gente pensando o que ele teria escrito. Assim, você como estudiosa do Beckett, eu acho que teria tido um encontro ali ainda mais intenso, assim, porque no fim da vida as coisas vão se desmontando realmente na literatura do Kafka. E o Deleuze e Guattari foram uns dos que prestaram muita atenção nisso, né? Essa questão do devir animal do Kafka, e como o animal apresenta para ele um ponto de vista deslocado ou deslocado, para falar com o Gunther Anders, que revelariam aí então as contradições da nossa sociedade. Como se o Kafka usasse um disfarce, né? Ele falasse, olha, eu não vou falar da burocratização, da animalização, da violência da nossa sociedade contemporânea.
Eu vou te contar uma história sobre cachorros que se encontram na rua e que vão discutir sobre música. E aí parece que quando o leitor foi capturado por esse começo muito mais tranquilo, né? Aí de repente a gente lida ali com contradições sociais muito reconhecíveis e ao mesmo tempo difíceis de serem nomeadas, né? Aquela questão do déjà vu que eu falei. Você sente que ali tem um funcionamento, coisas que a gente experiencia cotidianamente, mas não, por isso que não dá para falar exatamente de metáforas em Kafka, né? Não é que, olha, eu vou te contar uma história sobre o povo dos ratos para dar um exemplo sobre a precarização do artista na modernidade. Não, não é só isso, né? Já seria muita coisa, mas não é muito mais interessante, né? A partir desse deslocamento, e é um deslocamento corporal, isso é muito importante, né? Eu já falei aqui, o Kafka usa muito tempo descrevendo esse corpo do Gregor. É uma literatura muito corporal, não é por acaso que teatro se utiliza tanto do Kafka. Eu te falava também na semana passada que eu estou jogando agora o jogo da Metamorfose, né, que foi lançado. E esses primeiros minutos, eles são realmente aterrorizadores, porque eles colocam a câmera, né? Você está ali olhando para cima, e aí você está rastejando, e você ouve as patinhas batendo, você está com fone de ouvido. Isso é horripilante, essa lembrança do animal, e ao mesmo tempo reconhecível. Eu acho que eu poderia falar muito tempo aqui da questão dos animais, assim, inclusive tentando pensar esses animais como a partir do Brasil contemporâneo, ou seja, não só partindo da separação bastante europeia entre humano e animal, corpo e espírito, mas tentando pensar com antropologia, com pensamentos de outras matrizes, uma ideia do animal que não seja simplesmente proteína pronta para a gente consumir. Ou seja, sei lá, se for pensar com perspectivismo do Viveiros de Castro, quer dizer, pensar o que os modos de organização animais nos ensinam, né? Quer dizer, o que a gente tem a aprender com esses animais. E é impressionante ver como o Kafka, no meio da Europa, no auge da industrialização da Boêmia, parece que faz o mesmo gesto. Quer dizer, uma fuga, e não é um retorno, né? Mas é uma retomada de coisas que foram absolutamente recalcadas, que parece que ele deixa falar. Porque é isso, os animais, aqui no caso da metamorfose, sem dúvida, essa animalização ela é ruim, mas ela não precisa ser. Ela também traz muita coisa à tona, quer dizer, essas relações de família absolutamente viciadas, em que esse cara estava colocado, são suspensas. E aí tem essa leitura do Nabokov, né? E o Nabokov era um estudioso de insetos e tão bom que administrava ali, parece que o museu da universidade, apesar de ser literato, né? Ele vai analisar na crítica que ele faz a descrição que o Kafka faz do corpo do Gregor, e aí ele diz que esse corpo é um corpo não é de uma barata, mas é de algo muito mais próximo de um besouro. E os besouros têm asas. E aí ele abre essa possibilidade fantástica de que talvez o Gregor não tenha se atentado para as asas que tinha nas costas, de que talvez pudesse ter batido asas, e aí seria uma outra história. Então assim, essa animalidade no Kafka ela também é uma força de deslocamento muito poderosa, enfim, que tira a gente do marasmo, né? Essas situações, essa repetição cotidiana, ela é interrompida por esses estranhamentos kafkianos. Olha o Jorge entrou aí. Boa tarde, Jorge. Ô, Tomás, tenho outras coisas que eu tinha combinado aqui de perguntar para você, mas entraram algumas questões aqui que talvez a gente possa pensar. Tem uma questão da Ana Helena falando se você poderia comentar algo sobre os seres imaginários em Kafka, se você poderia falar algo sobre isso. E a Ellen, que é uma colega nossa lá da UFMG, está falando que já que sou eu falando com você, se a gente poderia falar de proximidades do Kafka e do Beckett. Eu vou pensar, Ellen, eu fiquei pensando nessa coisa da linguagem, porque
talvez preciso, não sei como que daria para pensar isso junto com o que o Tomás falou, mas no caso do Beckett, a própria linguagem vai se desfazendo, se desmantelando e tem uma experimentação. E daí no Kafka não tem isso, né? Tem essa linguagem mais, claro, eu não conheço a obra do Kafka como um todo, aí o Tomás pode dizer, mas no caso do Kafka não tem isso, né? Tem essa linguagem mais límpida, não sei se se eu posso falar assim, mas estou tentando pensar nessa relação aí que a Ellen propôs. Preciso pensar mais, Ellen. E aí tem essa questão dos seres imaginários aí. Se você poderia comentar esses seres imaginários na obra do Kafka. Seres imaginários é um termo bonito, né? Seres imaginários. Porque, não sei, imaginário dá a impressão de que eles não existem, né? São seres que estão só no campo da imaginação. E acho que no Kafka, justamente, essa distinção entre primeiro, o que existe e o que não existe não é muito clara, ela está chacoalhada, né? Há uma visão muito objetiva, muito clara das coisas, mas as coisas também são móveis. A porta que você passou há 1 hora atrás não está mais ali, ou está e te leva para um outro lugar. Tem esses... O Adorno diz muito bem, eu gosto muito dessa imagem que o Adorno usa, ele fala assim, o que os vanguardistas fizeram na pintura, com a perspectiva, ou seja, esse estranhamento que você tem ali, o Kafka faz no espaço-tempo, na narrativa dele. Então são pequenas deformações, pequenas sabotagens, acho que estão o tempo inteiro na obra, né? Você pega Bem, começa aqui na Metamorfose com essa transformação, sem dúvida. Mas no processo, esses corredores que são meio infinitos e não são ao mesmo tempo, esse realismo estranho do Kafka, né? E aí a questão dos seres imaginários, né? Eles existem ou não? A figura principal, talvez imaginária, é o Odradek. O Odradek está numa... O Jorge está comentando aí. Eu vou terminar a resposta aqui, senão não... São muitas ideias ao mesmo tempo. Então, o Odradek, né, esse personagem que está As Preocupações do Pai de Família, um conto curto que está no Médico Rural. E aí você tem esse pai, novamente a figura do pai, descrevendo ali em alguns poucos parágrafos uma criatura, começa pelo nome, que é Odradek, uns dizem que vem do eslavo, outros dizem que vem do alemão, e aí ficam ali, e ninguém chega a nenhuma conclusão, esses linguistas, supostamente, e aí ele fala, bem, mas claro que ninguém se dedicaria a essa questão se não existisse uma figura de fato chamada Odradek. E aí ele vai descrevendo essa figura, que é um pouco assim um amontoado de varetas e fios e restos de coisa, mas completa à sua maneira. E essa criatura que a gente não sabe se é vivo ou morto, o que é isso? Se existe ou não, acho que está aí um pouco, né? O fato de se começar a discutir do nome, só depois ele falar assim, não, mas existe esse nome existe de fato, coloca essa criatura nesse mais ou menos da existência. Isso é uma questão política fundamental. Eu volto nisso adiante. E aí ele vai descrevendo, né? É uma criatura muito móvel, sobe as escadas, desce as escadas, mora em lugares de passagem. E aí, esse pai de família que está no título, que a gente finalmente percebe que é o narrador da história, ou seja, uma história muito... Há um narrador interessado aqui, né? Termina dizendo assim, olha, ele não incomoda ninguém. A gente pergunta o nome, ele falou Odradek. A gente pergunta o que você faz, ele só ri. Ele não incomoda ninguém, mas ele também não envelhece e não se ocupa com nada. E o fato dele não envelhecer é para mim muito doloroso. Então você percebe que esse pai está incomodado com essa alteridade radical, que não é nem vivo nem morto, que nem humano nem animal, ele fala, né? Ele tem nome, a questão da nomeação é importante, mas ele não reproduz esse pai. E por pai aqui entenda-se esse sistema social, né? Roberta Schwartz tem uma leitura brilhante desse texto, e apontando justamente para, em um mundo em que tudo tem finalidade, como é a sociedade capitalista, o crime que o Odradek comete é ser e não ter utilidade.
Isso a gente pode entender nas mais variadas dimensões, né? Esteticamente, ele também é um conto estranho, você não consegue definir o que é aquilo. Desde o nome, né? Odradek, a falta, é um significante sem significado, quase. E é nesse sentido que o Odradek ele é imaginário para uma certa visão de mundo. Quer dizer, é algo que não deveria existir. Talvez não é nem o imaginário, é o não imaginado, que, no entanto, existe. E a obra do Kafka, e os animais ocupam muito esse lugar, né, de coisas que estão fora do ambiente da linguagem, fora da norma social vigente. É uma questão também de epistemologia, né, de como categorizar as coisas. O Adriano diz aí que o Odradek está no livro dos seres imaginários do Borges, justamente. Talvez ele é a maior encarnação no século XX, não sei, desse estranho, né? São os cronópios depois, de coisas que não se sabe se existe ou não, que talvez devessem existir, não existem, talvez não devessem existir e existem. A figura do anjo, em muitas tradições, né, na sua história específica, nas suas variações, também é um pouco isso, assim, é algo que ocupa esse lugar de transição, não coberto pela epistemologia, por uma certa metafísica. O Odradek existe, ele causa um problema por existir. Né? Como se você abrisse um jogo, e aí você está andando no jogo, e aí você encontra ali um personagem que o programador fala, não coloquei isso aí. O que é isso? Né? Isso coloca em questão a simulação toda, quer dizer, a estrutura toda. E aí, não por acaso, você tem as leituras contemporâneas mais diversas, né? Um Odradek queer, por exemplo, como defende o Judith Butler, um Odradek ciborgue, um Odradek trans, enfim, é um problema categórico, um problema de categorização, justamente. Agora, sobre o Beckett, eu passo a bola para você, Lívia, com certeza. Não, eu tenho que pensar, algumas pessoas que tem aqui alguns estudiosos que estão assistindo a gente que colocaram. A Cláudia lembrou de um livro que fala sobre o Kafka e o Beckett, que é do Costa Lima. A Ana Helena estava falando que Sim. Talvez uma aproximação pela questão da violência ou da tortura. Também poderia pensar a forma que cada um trabalha isso. Mas tem uma coisa, Tomás, que eu também estou controlando um pouco o nosso tempo aqui, que você falou Claro. lá no começo. Que você falou no começo, e eu não queria deixar de puxar isso, que era falar um pouco dessa fortuna crítica do Kafka, porque você falou que existem, né, várias leituras da metamorfose, né, que a gente pode pensar isso de várias formas. Eu não sei se você pode comentar um pouco alguma parte dessa fortuna crítica sobre o livro ou sobre essas leituras que existem sobre a história, porque é uma história que, né, todo mundo continua lendo, ninguém se cansa de ler, e mesmo como eu comentei com você, né, toda vez que a gente dá aula sobre a metamorfose, as pessoas fazem as mais diversas associações, né, com isso de uma pessoa transformada num inseto, em cada aluno isso bate de uma forma, e as pessoas fazem muitas relações com a própria vida delas mas eu queria saber, assim, em relação às leituras que existem da metamorfose, se você podia comentar algo, isso, né, pegando aí o nosso foco de hoje aqui, que é esse livro. Sem dúvida. O Kafka, eu acho que seria um bom estudo de caso, se você quiser mapear as disputas críticas do século XX. Assim. Acho que todo grande intérprete, todo grande teórico se aventurou ali, em alguma medida, nos textos do Kafka. Isso por duas razões. Uma mais simples, que é uma obra que tem um capital muito grande. Né? Quer dizer, é um autor grande. Então, estou aqui numa leitura bastante Bourdieu, assim, você trazer esse grande nome do cânone para a sua lista de obras, prestigia a sua leitura, a sua teoria, né? É como se um objeto emprestasse prestígio à teoria. Por isso que todo mundo vai se debater sobre Shakespeare, sobre Kafka, porque é isso, quer dizer, se a sua leitura dá conta e traz algo de interessante nisso, então ela como que se comprova. Então esse é um elemento mais assim de
sociologia da literatura. Até quero voltar nisso depois, na questão entre a disputa entre Israel e Alemanha. Me lembra disso depois, por favor, sobre a obra do Kafka. Um outro elemento, aí já de crítica literária mesmo, é uma questão formal. A obra do Kafka é construída dessa maneira muito específica, em que ela aceita uma série de leituras, muitas vezes leituras contraditórias, ao mesmo tempo que não se rende a uma só. E o Benjamin percebeu isso logo em 34, né? Como o que eu falei, reeduca o leitor. Benjamin fala de contos de fadas para espíritos dialéticos, né? É muito difícil dar uma interpretação única e fechada para o Odradek ou para a Metamorfose, por exemplo. Mas ela aceita muitas. É uma obra que é como se ela falasse, é como se ela emitisse em diversas frequências ao mesmo tempo. E aí você vai rodando o seu radinho bem, a leitura psicanalítica. É o conflito com o pai aqui, com certeza, né? É um filho que está tentando matar o pai e que não consegue. A leitura marxista é o trabalhador alienado e animalizado diante da máquina. Essa leitura metafísica, teológica que eu falei, o afastamento do divino, né? Esse retrocesso a um animal. E aí você tem leituras também da desconstrução ou da questão da própria linguagem, né? O Gregor ele vai se silenciando, né? Ele vai perdendo a capacidade da fala, ao mesmo tempo em que a voz do pai vai ficando mais alta na casa. Enfim, acho que cada grande corrente de leitura do século XX e do século XXI tem uma leitura para dar da obra. Por esses dois motivos, porque a leitura fortalece a sua posição teórica e, ao mesmo tempo, porque a obra, em alguma medida, ressoa isso. Claro, tem leituras forçadas, como tem de tudo. Mas aí, o exemplo que eu ia dar da questão de Israel e da Alemanha mostra bem assim, o quanto essa obra é uma encruzilhada de grandes questões do século XX, políticas e estéticas. Então, a Judith Butler escreve um texto já uns 5, 6 anos atrás, no London Review of Books, descrevendo uma disputa judicial que foi resolvida há pouco tempo entre o Arquivo Nacional Alemão, que fica em Marbach, e a Biblioteca Nacional de Israel. E olha que história kafkiana. Bem, Kafka morreu, deu os manuscritos para o Max Brod, o melhor amigo, judeu também, fugindo da perseguição nazista, viaja um pouco, imigra para a Palestina e constitui a vida em Israel. Quando morre, tem um relacionamento, a gente não sabe muito bem qual a denominação desse relacionamento, com a secretária. Quando morre, deixa os tais manuscritos do Kafka com a secretária. Essa secretária envelhece e morre, e aí a filha dessa secretária, finalmente, em posse desses manuscritos, decide fazer um leilão desses manuscritos do Kafka, né? E aí você tem os alemães querendo comprar isso, sob o argumento de que o Kafka, escritor de língua alemã, portanto, um de nós, e que esses arquivos, então, merecem estar à disposição de todos no Arquivo Nacional Alemão, e a Biblioteca Nacional de Israel, que diz, não, quer dizer, o Kafka é um grande autor, talvez, um dos grandes autores judeus do século XX, portanto, nós, israelenses, né, portanto, e considerando também a história de imigração do Max Brod, esses arquivos têm que ficar aqui. A Judith Butler, que é uma judia estadunidense, parte de uma leitura muito interessante da obra do Kafka para defender que ele não tem nada a ver com essas identidades nacionais, que a obra dele, na verdade, é muito contra isso, é sobre o deslocamento, não sobre permanência. Mas eu acho que aí tem um exemplo muito bom assim, de por quê, né? Por que Israel e a Alemanha querem ter os originais do Kafka? É uma questão de ativos, né? A Butler chama assim, como se fossem ações. A gente não pode, na crítica literária, também perder essa noção é um espólio, é um ativo cultural que legitima quem tem a posse dele. Embora a obra fale contra isso o tempo inteiro, né? Não sei se eu respondi muito a pergunta, mas é isso, né? Quer dizer, psicanálise, gênero, tem agora leituras muito interessantes que vão falar da questão do corpo, né? Esse sujeito que
tem uma transformação corporal e que é rechaçado pela família e pela sociedade, e que vem nisso, por exemplo, a posição de jovens trans, ou de jovens com deficiências físicas, enfim, essa questão de uma corporeidade que não é normativa e que por isso é Uhum. rechaçada brutalmente. Isso para dar um exemplo de leituras mais recentes, né? Tá ótimo. Não, é que a gente está se aproximando do final. Ainda tem uma outra pergunta que tinha aparecido aqui da Cláudia, que eu não tinha feito, que era sobre aquela questão de se não dá para ler no registro da alegoria. Acho que é isso que ela perguntou, né? Se não daria para ler o Kafka no registro da alegoria. Pois o que eu Ah, responderia é que o Kafka ah, ressignifica a, a relação com o leitor e com a leitura. é que E ela está por isso dizendo que, aqui. Ah, tá. Não, agora ela está comentando uma outra coisa. Desculpa, Tomás. Não, pode seguir aí o que você estava falando. não, sem problemas. O que eu acho que o Kafka faz é ressignificar a relação do leitor com a literatura. Então a gente tem esses conceitos, né, tradicionais, estéticos, que ajudam a gente até certo momento, mas é como eu disse, assim, todos os grandes críticos se debateram com essa questão. É metáfora ou não é? E cada um deu, é metáfora, é alegoria, é símbolo. O Gunther Anders, no Kafka Pro e Contra, fala longamente disso. A contribuição que eu daria nesse sentido é que Kafka desloca a relação de, 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 de expectativa do leitor. Então, o leitor que está acostumado a buscar na leitura um significado fixo por trás se frustra constantemente. Essa experiência também é comum de leitura do Kafka, a frustração de 500 páginas do castelo e você não entender quem é esse cara, por que ele quer entrar no castelo e o que é esse castelo finalmente. Ao mesmo tempo, em outros níveis, a gente reconhece, a gente aprende com aquilo tudo, questões das mais diversas são ressaltadas ali. Por isso que eu tenho um pouco uma resistência em chamar de alegoria. Aí daria, claro, para a alegoria benjaminiana, talvez, que ele encontra nos expressionistas, como justamente esse amontoado de fragmentos do que sobrou do símbolo. Ou seja, o símbolo sim conseguiria ser esse transporte direto. A alegoria não, ela faz isso de maneira falha, mas ainda assim ela é uma construção que traz algo. No Rio que sim, no Kafka eu acho que nem isso, assim, mas sem dúvida está muito mais próximo. Eu acho que eu devolveria a pergunta para você, Lívia, assim, no Beckett está operando ali metáfora, ou símbolo, ou alegoria, também muito Não, difícil de dizer, né? difícil também ver nessa chave. Tomás está anunciando aqui que a gente vai ser cortados, seremos cortados em 1 minuto. Então, eu acho que a conversa foi ótima. Eu acho que fica como um prenúncio de outras conversas que a gente pode Claro, fazer. E eu sem dúvida. queria te agradecer, agradecer todo mundo que apareceu aqui, que participou da live. Ainda dá tempo, se você quiser, temos 1 minuto, se você quiser comentar alguma coisa final ou fazer algum comentário final e daqui a pouquinho seremos cortados. Não, é ótimo, só parabenizar vocês de novo, né, pelo esforço de divulgação. Foi um prazer, uma alegria, dá vontade de ficar falando mais horas aqui. Mandar um abraço para o Jorge, que apareceu aí, e a Cláudia também, com essas boas perguntas. Mas é isso, Kafka e Beckett, É, né, daria para falar muito. então dá para A pensar, Vivi depois também é foi. conversar e ver como que dá para fazer essa aproximação e pensar em como discutir. Mas tem bastante coisa que dá para falar. E, bom, Tá. sim. O pessoal está dizendo aqui que foi uma ótima conversa, eu também adorei. E então eu te desejo aí boa noite, até a próxima e vou encerrar aqui antes que eles cortem a gente, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.